Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Mateus 21 marca a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e o início dos acontecimentos que conduzem à sua paixão. Seus versículos revelam o cumprimento das profecias, a autoridade de Cristo e as reações contrastantes do povo e dos líderes religiosos. É um texto que evidencia o reconhecimento messiânico, o confronto com a religiosidade vazia e a urgência de uma resposta sincera ao reino de Deus. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Mateus 21 do livro de Mateus da Bíblia. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou, então, Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. 3 Se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor os há de mister, e logo os enviará. 4 Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: 5 Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. 6 Indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhes ordenara. 7 Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. 8 E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. 9 E a multidão que ia adiante, e a que seguia, clamava, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. 10 E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? 11 E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação de tempo. 12 E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. 13 E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. 14 E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. 15 Vendo, então, os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. 16 E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes: Pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? 17 Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Em Mateus 21 é um capítulo-chave, porque marca o início da última semana de Jesus antes da crucificação. Vou explicar de forma didática, por partes, para que a mensagem fique clara e conectada. Mateus 21. Explicação didática. A ideia central do capítulo. Jesus se apresenta como o Rei prometido, confronta a religião vazia e mostra que Deus espera frutos, não aparências. Primeiro, a entrada triunfal em Jerusalém. Versículos 1-11. O que acontece? Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. A multidão o recebe com ramos e louvores. Gritam: Hosana ao filho de Davi. O significado disso: filho de Davi igual Messias prometido. Jumentinho igual rei humilde, não guerreiro. Cumprimento da profecia de Zacarias 9:9. Mensagem: Jesus é rei, mas não do jeito que o povo esperava. Eles queriam um libertador político.
Jesus veio trazer libertação espiritual. Pergunta da cidade: quem é este? Essa pergunta atravessa todo o Evangelho. Segundo, a purificação do templo. Versículos 12 e 17. O que Jesus faz? Expulsa os vendedores do templo. Denuncia o comércio religioso. Cura cegos e coxos ali mesmo. O significado: o templo havia se tornado lugar de lucro, exploração dos pobres. Deus queria oração, não negócio. Contraste forte. Líderes religiosos indignados. Crianças louvando com sinceridade. Lição: Deus rejeita a religiosidade vazia, mas aceita a fé simples e sincera. Voltamos a ler. A figueira seca. 18 e, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. 19 avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão somente folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti, para sempre. E a figueira secou imediatamente. 20 Os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? 21 Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. 22 tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. O batismo de João. 23 chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os principais sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? 24 E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. 25 O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos, do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? 26 se dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. 27 respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. A parábola dos 2 filhos. 28 Mas, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e, dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. 29 Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. 30 dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e, respondendo ele, disse: eu vou, Senhor, e não foi. 31 Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. 32 Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para o crer. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Terceiro, a figueira que secou. Versículos 18 e 22. O que parece estranho. Jesus amaldiçoa uma figueira sem frutos. O significado simbólico. A figueira tinha folhas, aparência, mas não tinha frutos, resultado. Representa o povo e os líderes religiosos. Muita aparência de fé, pouca obediência verdadeira. Lição principal: Deus espera frutos reais, não só aparência espiritual. Voltamos a ler. A parábola dos lavradores maus. 33 Ouvi, ainda, outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-se para longe. 34 Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores, para receber os seus frutos. 35 E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro, e apedrejaram outro. 36 Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. 37 Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. 38 Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro,
Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. 39 lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. 40 Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? 41 Dizem-lhe, eles, dará afrontosa morte aos maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. 42 Diz-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras: a pedra, que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. 43 Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado, e será dado a uma nação que dê os seus frutos. 44 Quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. 45 E os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. 46 Pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. 4. A autoridade de Jesus é questionada. Versículos 23, 27, o confronto. Os líderes perguntam, com que autoridade fazes isso? A resposta de Jesus. Ele devolve a pergunta sobre João Batista. Eles não respondem por medo. Mensagem. Quem não quer a verdade, sempre foge da resposta. Jesus mostra, sua autoridade vem de Deus, mas eles se recusam a reconhecer. 5. A parábola dos dois filhos. Versículos 28, 32, a história. Um filho diz não, mas obedece. Outro diz sim, mas não obedece. Quem fez a vontade do Pai? O que obedeceu, não o que falou bonito. Aplicação direta. Publicanos e pecadores se arrependeram. Líderes religiosos só falavam, mas não mudaram. Lição: obediência vale mais que discurso religioso. 6. A parábola dos lavradores maus, versículos 33, 46, a história em resumo. Deus igual dono da vinha. Servos igual profetas. Filho igual Jesus. Lavradores igual líderes de Israel. O que Jesus denuncia? Deus enviou profetas rejeitados. Enviou o Filho, será morto. A pedra rejeitada. Jesus será rejeitado, mas se tornará o fundamento de tudo. Mensagem forte: o reino de Deus será dado a quem produz frutos. Resumo final de Mateus 21. Mateus 21 nos ensina que: primeiro, Jesus é rei, mas humilde. Segundo, Deus rejeita fé de aparência. Terceiro, o que importa é produzir frutos. Quarto, dizer sim não basta, é preciso obedecer. Quinto, rejeitar Jesus traz consequências. Em uma frase, Deus não procura aparência religiosa, mas corações transformados que produzam frutos. Agora vamos à explicação por partes e de forma bem didática, porque Mateus 21 é um capítulo muito rico e cheio de símbolos. Vou explicar o sentido da mensagem, o que Jesus está ensinando e as ligações com o Antigo Testamento. Versículos 1-11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. O que está acontecendo? Jesus entra em Jerusalém montado num jumento, enquanto o povo estende roupas no caminho, espalha ramos, grita, Hosana ao filho de Davi. Isso parece uma celebração de rei e é exatamente isso. Qual é a mensagem? Jesus está se apresentando publicamente como Messias, mas não do jeito que o povo esperava. Ele entra manso, não como um rei guerreiro. Ele não vem com exército, mas com humildade. O povo o reconhece como filho de Davi, título messiânico. Jesus está dizendo: eu sou o rei prometido, mas meu reino não é político nem violento. Ligação com o Antigo Testamento. Essa parte é cumprimento direto de profecia. Zacarias 9:9. Eis que o teu rei vem a ti, justo e salvador, humilde, montado em jumento. Hosana vem do hebraico e significa, salva-nos agora. Salmo 118. Ou seja, marca de seleção. Mateus mostra que Jesus cumpre exatamente o que os profetas anunciaram. Versículos 12-17. A purificação do templo. O que Jesus faz? Jesus entra no templo e expulsa vendedores.
Derruba mesas de cambistas. Denuncia a corrupção religiosa. Qual é a mensagem? O templo, que deveria ser lugar de oração, encontro com Deus, tinha virado lugar de exploração, comércio injusto, religião vazia. Jesus está dizendo: Deus não aceita uma fé que explora pessoas e ignora a justiça. Ligação com o Antigo Testamento. Jesus cita dois textos. Isaías 56:7, minha casa será chamada casa de oração. Jeremias 7:11, covil de ladrões. Ele age como profeta, denunciando o pecado religioso, assim como os profetas do Antigo Testamento faziam. Além disso, ele cura cegos e coxos no templo, algo que muitos líderes não faziam. Crianças o louvam, cumprimento do Salmo 8:2. Versículos 18-22. A figueira seca, o que parece estranho. Jesus amaldiçoa uma figueira que tinha folhas, mas não frutos. O que isso significa? A figueira representa Israel, especialmente sua liderança religiosa. Muitas folhas, aparência de religiosidade. Nenhum fruto, falta de arrependimento, justiça e fé verdadeira. Mensagem central: Deus não se agrada de aparência religiosa sem frutos reais. Ligação com o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Israel é várias vezes comparado a figueira, vinha, oliveira. Exemplo: Oséias 9:10. Jeremias 8:13. A figueira seca é um ato simbólico de juízo, típico dos profetas. Versículos 23-27. A autoridade de Jesus e o batismo de João, o problema dos líderes religiosos. Eles perguntam: com que autoridade fazes isto? Mas não querem aprender, querem acusar. Jesus responde com outra pergunta sobre João Batista. Era de Deus ou dos homens? Eles não respondem por medo do povo. Jesus expõe a hipocrisia, a falta de compromisso com a verdade. Mensagem principal: quem rejeitou João Batista também rejeita Jesus, porque ambos vêm de Deus. Versículos 28-32, a parábola dos dois filhos, a história. Um filho diz não, mas depois obedece. Outro diz sim, mas não obedece. Quem representa quem? Primeiro filho, pecadores arrependidos, publicanos, prostitutas. Segundo filho, líderes religiosos, prometem obedecer, mas não obedecem. Mensagem clara: Deus valoriza o arrependimento verdadeiro, não discursos religiosos. Versículos 33-46, a parábola dos lavradores maus, o significado simbólico. Dono da vinha, o Deus. Vinha, Israel, Isaías 5. Servos, profetas. Filho, Jesus. Lavradores, líderes religiosos. Eles rejeitam os profetas. Matam o filho. Jesus está anunciando sua própria morte. O juízo sobre líderes infiéis. Que o reino será dado a quem produza frutos. Ligação com o Antigo Testamento. Isaías 5, Cântico da Vinha. Salmo 118:22, a pedra que os construtores rejeitaram. Essa pedra é o Messias rejeitado, que se torna fundamento de tudo. Mensagem central de Mateus 21, resumo. Mateus 21 ensina que marca de seleção: Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Marca de seleção: Deus rejeita religião vazia e hipócrita. Marca de seleção: o reino de Deus exige frutos, não aparência. Marca de seleção: arrependimento vale mais que status religioso. Marca de seleção: Jesus é o Filho rejeitado que se torna o fundamento do reino. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!